A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos à Rede Cearense da Saúde, comando da Rádio Assunção AM 620 e mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. Meus amigos, as doenças do trabalho e os acidentes do trabalho têm um grande impacto no nosso país e no mundo de uma forma geral. Impacto social e impacto econômico. O Brasil ocupa a triste posição de 4º lugar no mundo em número de acidentes. A cada 15 segundos morre um trabalhador vítima de acidente de trabalho no mundo. Mas o que são doenças do trabalho? Quais as principais doenças do trabalho no nosso país e no nosso Ceará? Doenças do trabalho, o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar o médico Dr. Lindomagno Pessoa Leite, ele formado pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em patologia pela mesma universidade, especialista em medicina do trabalho, médico do trabalho do SESI há muitos anos, coordenador de programa de controle médico de saúde ocupacional de diversas empresas no nosso estado e atualmente assessor de segurança e saúde do trabalho do Núcleo de Qualidade de Vida do SESI Ceará. Eu gostaria inicialmente, como sempre faço, de agradecer a doutora Cassandra Moraes, ela gerente de qualidade de vida do SESI Ceará, pela parceria de todas as semanas. Mas vamos introduzir logo aqui o doutor Lindomagno perguntando o que são as doenças do trabalho. Doutor Arruda, as doenças do trabalho elas são classificadas classicamente em 3 grandes categorias. O primeiro grupo é aquele em que o trabalho ele é o elemento essencial para a produção da doença. São as chamadas doenças profissionais. Um exemplo disso, por exemplo, é a intoxicação pelo chumbo que gera o saturnismo, ou então pela sílica que produz a silicose. Uma outra categoria de doenças ocupacionais são as chamadas doenças relacionadas ao trabalho. Aí o trabalho em si, ele é um fator contributivo, ele não é o fator único, essencial. Um exemplo disso são os distúrbios osteomusculares, as doenças cardiovasculares. O trabalho ele contribui, mas ele não é o fator único, exclusivo. E finalmente uma terceira categoria de doenças que são aquelas em que o trabalhador ele já possui um distúrbio latente e quando ele se expõe no ambiente laboral ele acaba desencadeando uma crise. Um exemplo disso, por exemplo, é um paciente asmático que vai então para um ambiente com poeira. Bom, como sempre, nós estamos deixando nossos telefones, infelizmente não dá para colocar os ouvintes no ar, mas nós coletamos as perguntas também através do Facebook, facebook.com/Arruda Bastos, e do Twitter. Já temos aqui uma dezena de perguntas, nós postamos, como sempre, na internet a entrevista de hoje, e tem um ouvinte que manda a seguinte pergunta. Ele entende bem, eu acho, de doenças do trabalho, mas ele quer saber quais as principais doenças do trabalho no nosso país. E eu acrescento, e no nosso Ceará? Ok, as doenças, vamos falar aqui em cima de dados oficiais. As principais doenças do trabalho, coincidentemente, as 3 maiores doenças ocupacionais são as mesmas que acometem a população de modo geral. Em primeiro lugar, nós temos as lesões e traumatismos, né? Em segundo lugar, nós temos aquele grupo de doenças chamadas distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, conhecida por LER, DORT. E em terceiro lugar, nós temos aqui no nosso país
os transtornos mentais. A nível mundial, né, nós percebemos um crescimento epidêmico dos transtornos mentais, de modo que essas são as 3 principais patologias que acometem tanto o ambiente laboral quanto também a população de um modo geral. Isso não tem a menor dúvida. Eu também sou médico do trabalho, tenho uma atividade na indústria naval, percebo exatamente isso. Acredito só que, doutor Lindomagno, que as doenças mentais têm aumentado um pouquinho, né? Acho que pelo estresse do nosso mundo atual e por diversos outros fatores, aí pode dizer o álcool, né? As drogas, etc. Você tem observado também um crescimento das doenças mentais? Com certeza. Recentemente a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, declarou que nós vivemos uma epidemia de transtornos mentais. Né? Então, e isso está comprovado aqui no nosso país por conta dessas doenças e também relacionadas como o senhor iniciou aí, a utilização de álcool, de drogas, né? Então o estresse do dia a dia. Então realmente isso é uma verdade. Bom, tem um outro ouvinte que pergunta o seguinte, e eu gostaria também que o senhor explicasse. Existe um limite claro entre doença comum e doença do trabalho? Doutor Arruda, atualmente esse limite ele está bem assim tênue, porque antes existiam apenas as doenças profissionais, aquela primeira categoria de doenças que eu citei, que o trabalho ele é o único causador. Mas atualmente existem as doenças relacionadas ao trabalho em que você tem uma patologia, uma doença, em que o trabalho participa, mas outras situações também contribuem. Então hoje esse limite ele está desaparecendo. E tanto é que hoje a medicina do trabalho ela engloba na sua prevenção, na sua promoção de saúde, medidas corretivas e de controle com relação à hipertensão, a diabetes, a obesidade, sedentarismo, porque tudo isso impacta no ambiente laboral. Então o limite realmente ele está bem diminuto. Bom, como sempre, contamos aqui com a presença do jornalista Ronald Machado, que vai entrar na nossa conversa. Diga lá, Ronald. Doutor Magno Lindo e Magno. É isso? Isso. São 2 nomes? Um só. Uma junção. Doutor, eu queria falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, Sim. que dá muito, inclusive, aposentadoria e afastamento do trabalho. Essa convivência laboral é ineficiente, no caso deles, com a baixa produtividade. Então, eles são afastados do emprego e, muitas vezes, são imediatamente aposentados. Bom, não existe critério para o tratamento. A pessoa pode cuidar, apenas se aposenta. A minha pergunta é a seguinte: ele pode, eventualmente, voltar a trabalhar depois, vamos dizer, de cumprir ou ficar bom de novo, vamos dizer, voltar ao trabalho? Eles falam muito em voltar, o aposento, né, que chamam? Isso, exato. Para o aposento e volta novamente. Pode ser? Pode sim. Existe aquela reabilitação profissional, quando ele exerce uma determinada função que ele não tem mais aptidão para aquela função. O INSS ele faz o que chama de reabilitação profissional. Ele faz uma capacitação, um treinamento, e aquele trabalhador ele pode ser reinserido no contexto produtivo da empresa novamente. Mas ele corre o risco de perder o aposento que ele já tinha anteriormente? No momento, se ele retornar a trabalhar com carteira assinada, ele perde. Né? Porque a aposentadoria, no momento que vocês retornam e tem uma carteira assinada, então aquele benefício que você recebe do INSS ele é suspenso. No caso de afastamento por doenças, né? Estou me referindo a esses casos. Bom, eu quero saudar aqui, agradecer a audiência também dos médicos de trabalho, o doutor Evaldo Aramonte e o seu filho também, o Evaldo Filho, e a Lívia Bastos, também é médica do trabalho. Bom, outra pergunta que chega aqui, eu também tenho essa preocupação. O senhor falasse um pouquinho dos acidentes de trabalho no nosso país. Qual é o panorama atual dos acidentes de trabalho no nosso país? Doutor Arruda, é um panorama, não só no nosso país, mas no mundo, de uma maneira geral, um panorama ainda agravante, né? Um grave, preocupante, apesar dos avanços que nós temos tido, porque tem que se reconhecer que houve muitos avanços em virtude de questões de instrumentos legais, de novas metodologias, capacitação profissional, tem havido avanço, mas a situação ainda é alarmante. Eu
peguei aqui alguns dados da Organização Internacional do Trabalho, apenas para que nós tenhamos realmente uma ideia da magnitude do problema. Nós temos atualmente no mundo em torno de 320 milhões de acidentes de trabalho. Desse total, 2 milhões e 300 mil trabalhadores morrem por ano. A cada dia nós temos 5.500 óbitos. E como o senhor falou, a cada 15 segundos, um trabalhador morre vítima de acidente de trabalho. Então, depois que nós iniciamos esse trabalho aqui, esse momento aqui do programa, nós já tivemos aí várias mortes em virtude dos acidentes de trabalho. E um outro dado preocupante, é que 22 mil crianças morrem por ano vítimas de acidente de trabalho. Não deviam nem estar trabalhando, né? Que não deviam nem estar trabalhando. No Brasil, a realidade é a seguinte: na década de 70, nós tínhamos em torno de 1,5 milhão de acidentes. Hoje, nós temos 705 mil. Então, houve uma redução pela metade. O número de óbitos que nós tínhamos naquele período era em torno de 3.600 óbitos. Atualmente, nós temos, em dados já de 2012, que é o mais recente da Previdência Social, nós tivemos 2.731 óbitos. E nós temos, por cada dia útil no Brasil, morrem 10 pessoas. Né? E no Ceará nós temos 12.977 acidentes, são 36 acidentes por dia e 57 óbitos por ano. Então, diante desses dados, nós nos perguntamos, algum conflito mundial que gere tanto óbito de pessoas saudáveis, né, por situações que são potencialmente evitáveis através da prevenção e da promoção da qualidade, né? Então, é um questionamento que a gente precisa estar sempre em dias, e esse momento aqui eu aproveito para agradecer a oportunidade de estar conversando e dialogando sobre essa problemática. O nosso programa tem exatamente essa característica e essa função. Espero que isso seja realmente aproveitado pelos empresários, já que nós vamos começar a falar aqui, doutor Lindomagno. Uma pergunta: vale a pena, não tem dúvida, investir em segurança e saúde do trabalho, não é isso? Com certeza. O grande desafio que nós temos nessa área é exatamente chegar até o empregador, o empresário, e mostrar para ele que o dinheiro gasto no saúde e segurança do trabalho não é um custo, é um investimento. Nós temos evidências científicas que demonstram isso. Por exemplo, tem um trabalho de 2002 que fala que a cada R$1 investido em saúde e segurança do trabalho, você vai economizar R$4 em virtude de menor acidente de trabalho, de menor absenteísmo. Exato, e gera mais produtividade. Então, sem dúvida, o empresário que é preocupado realmente com investimento, por desconhecer esse tipo de informação, ele deixa às vezes de investir sem saber. Então, esse é um desafio. Espero que o nosso programa, repito, sirva para alertar os nossos empresários como nossos trabalhadores. Mas tem aqui uma pergunta que tem a ver com o que o senhor respondeu. Qual, na sua opinião, é a principal dificuldade que nós encontramos exatamente para implantar os programas de segurança e saúde do trabalho nas empresas, na opinião do senhor? Pronto, então reforçando, doutor Arruda, a principal dificuldade é exatamente a desinformação, né, a ignorância a respeito desses dados, a respeito desses trabalhos, em parte por culpa dos profissionais que não utilizam a linguagem correta para o empresário entender, uma linguagem que trate de economia. Você tem que falar sobre taxa de retorno financeiro para que ele possa compreender. Né? Então, como eu falei, a cada R$1 você economiza 4. Eu queria só aproveitar a oportunidade para comentar aqui um trabalho que foi realizado por um colega nosso do SES de São Paulo, Dr. Eduardo Arantes, e ele fez um programa de redução de risco cardíaco numa empresa com 845 trabalhadores. Ele teve um custo, uma taxa de retorno de 1,62. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada R$100 que a empresa investiu nesse programa, ela recuperou R$162. Tem um outro trabalho aqui com relação ao desenvolvimento comportamental, a questão dos transtornos mentais. Então, nesse trabalho que foi feito, a cada R$1 que foi investido na empresa, houve um retorno de R$5,20. Ou seja, se você investiu R$100, a empresa economizou R$520 nesse programa. E um outro, finalmente aqui, sobre o programa de imunização. Será que vale a pena vacinar o efetivo de trabalhadores na indústria? Então, a taxa de retorno desses programas de imunização é de 3,5%.
3,5. O que isso quer dizer? Que a cada R$1 que a empresa investir, ela vai recuperar R$3,50. Então, muitas vezes o empregador ele não realiza essas ações por desconhecimento, porque se trata realmente de investimento e não de despesa. E num país desse capitalista, os empresários têm que ter conhecimento desses dados, desses trabalhos, né? Porque se a visão não é nem tanta visão social, muitos têm essa visão social, né? Tem que é um impacto social do acidente, como o senhor falou, são normalmente pessoas jovens, né? Que não têm um outro tipo de doença e que acaba adoecendo no trabalho e até os acidentes causando óbito. Então, o dado econômico é assim, extremamente claro, precisa que seja difundido de uma forma talvez mais efetiva. Doutor Arruda, existe uma evolução natural do conceito de saúde na empresa. Até 1950 era chamado de medicina industrial. O foco era fazer o exame do empregado e colocar para trabalhar. De 1950 a 1980 passou-se a chamar de medicina ocupacional. Aí foi na época que entraram as normas regulamentadoras, a avaliação dos riscos. De 1980 a 90 entrou a parte de saúde ocupacional. Aí foram quando começaram os conceitos de qualidade de vida, promoção da saúde do trabalhador. E agora nós estamos vivendo exatamente, doutor Arruda, nesse período em que a gente precisa mostrar o custo, a efetividade dessas ações, né? E temos que começar a promover saúde, né? Bom, jornalista Ronaldo Machado, você tem mais uma pergunta? O senhor que é especialista, profundo conhecedor, né? Então o senhor está contemplado aí com mais uma pergunta. Doutor Lindomagno, eu queria voltar à terapia ocupacional. Várias pessoas com idade produtiva se aposentam por qualquer situação, não vou numerar. Essas pessoas se afastam e é recomendado que elas vá para a praia jogar cartas ou dançar e tal. Eu pergunto, se essas pessoas voltarem a produzir como estava novamente, só que de uma forma mais lenta, por exemplo, tem algum problema? Elas perdem a aposentadoria? Não perdem. Nós temos... carteira assinada não perde. É possível ela retornar. Inclusive nós temos várias pessoas aposentadas que elas retornam ao efetivo de trabalho. E, inclusive, eles são muito valorizados, porque o profissional, ele de mais idade, né, ele tem uma experiência, ele tem um talento, as questões morais estão muito reforçadas, né, o compromisso, a pontualidade. Então, como a nossa população está em processo franco de envelhecimento, tem que se ter um programa para poder ter esse acompanhamento. E, realmente, nós vivenciamos um momento do retorno do idoso, né, ao ambiente de trabalho, por conta... Sem prejuízo. Perdas. Principalmente naquelas empresas que estão instituídos os programas legais, programa de controle médico, programa de riscos ambientais. Então essas empresas, com esses programas bem implantados, dão um suporte, uma segurança para que o ambiente seja seguro e saudável, né? Chegou uma outra pergunta, só um minutinho, Rony, só para essa pergunta, o ouvinte tem prioridade aqui. Um trabalhador pergunta o seguinte, até uma senhora que está perguntando, se um trabalhador pode ser admitido ou demitido de alguma empresa, ele tendo algum tipo de doença. Olha, quando o médico do trabalho ele vai fazer o exame do trabalhador candidato ou a um emprego, ou está saindo, o que ele tem que avaliar ali é a aptidão do trabalhador, é a sua capacidade laboral. Então, muitas vezes você pode ser portador de uma doença, como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes. Você está com essa doença compensada, você tem toda a condição de trabalhador. Então, nada o impede que você seja admitido ou demitido. Agora, o que não pode acontecer é a admissão ou demissão do trabalhador que está sem condições laboral. Quer dizer, se ele apresenta uma patologia que o impede de exercer essa atividade, aí ele não pode ser nem admitido, nem demitido. Mesmo na demissão, não se tratando de doença do trabalho, sendo uma doença comum, ele também não pode ser demitido. Ele só pode ser demitido quando ele tiver com aptidão para o trabalho. Doutor Lindomagno, eu sempre pergunto aqui aos nossos parceiros do SESC que fale um pouquinho acerca do modelo, né? Então, o senhor podia falar um pouquinho sobre o modelo SESI de segurança e saúde do trabalho?
Pois não, o SESI, ele, desde 2001, ele desenvolveu um modelo de saúde e segurança do trabalho, é um modelo integrado, porque hoje em dia você não pode fazer nada isoladamente, a gente vive num mundo globalizado, né, em que a gente precisa ter relacionamentos, interações. Então o modelo SESI, ele une todo o aspecto legal, né, e implementa dentro da empresa. É claro que nós enfrentamos no dia a dia muitas dificuldades, o SESI trabalha com mais de 600 clientes, mais de 60 mil trabalhadores, né, que estão sobre a nossa responsabilidade, ou 60 mil vidas. Então, realmente, é um trabalho integrado, com um cunho científico muito forte, que procura ligar as doenças do trabalho com doenças ocupacionais, porque a doença comum, no fundo, ela acaba repercutindo no ambiente laboral, de uma maneira ou de outra, através de absenteísmo ou através do chamado presenteísmo. Então, é um modelo que tem 14 anos de evolução, nós temos uma ferramenta, ele é um modelo informatizado, que é chamado o sistema S4, que permite fazer um controle dessas ações dentro da empresa. Bom, quero agradecer aqui a audiência da indústria, da INASE, da indústria naval, recebendo aqui mensagem que estão escutando o nosso programa, inclusive, no refeitório. Bom, doutor Lindomagno, um ouvinte quer saber o seguinte, o que é, ela escutou falar, não sabe bem o que é isso, o que é fator acidentário de prevenção? Doutor Arruda, foi um instrumento criado pelo INSS para beneficiar as empresas que investem em saúde e segurança do trabalho, né, e, consequentemente, reduz o acidente e punir aquelas que não investem. Então, é um fator, porque toda empresa ela paga um seguro de acidente de trabalho. Então, esse fator ele vai multiplicar esse seguro para mais ou para menos. Então, se você tem uma empresa que investe em SST, você vai pagar menos esse fator, essa alíquota. Você pode até reduzir pela metade o valor dessa alíquota se você investe em SST, e você pode aumentar duplicando se você não investe. Então é uma forma inteligente, uma forma legal de beneficiar aquela empresa que investe em SST e punir aquela que não investe. Bom, diga lá, jornalista Ronald Machado. Deixa ele abrir o som, porque ele Pronto, esquece. O som está aberto. Doutor Magno, Magno, o senhor falou na área preventiva. É Sim. muito interessante, até porque em cada valor ele ganha 4 valores a mais. Exato. Bom, e vamos dizer, a pessoa aposentou. Vocês continuam com o trabalho e como é que as pessoas que estão aposentadas podem voltar ao trabalho? Vocês têm um trabalho que possa produzir, porque esse cara volte a produzir novamente e ser o que ele era anteriormente? Eu acredito que ele está perguntando se ele for aposentado não por doença, né? Ele for aposentado por idade, né? Estou falando por doença. Por doença. Ele está aposentado por uma doença, tá certo? Sim. Mas ele está em condições. Vocês têm como fazer uma avaliação e voltar essa pessoa para o âmbito do trabalho? Se ele for aposentado por doença, ele vai estar recebendo um benefício chamado auxílio-doença. Aposentado mesmo, está aposentadoria mesmo. Certo. Se não for por doença, for aposentadoria por tempo de trabalho, ele pode retornar à atividade, não tem problema. Agora, por doença? Por doença aí é diferente, porque enquanto ele estiver recebendo aquele benefício, ele não pode receber 2 simultâneos, né? Então, se ele está recebendo esse benefício, ele não pode trabalhar porque ele está doente. Ele tem que ter alta da doença dele, né? Isso, se ele está doente por alguma coisa, vai lá, está doente por um problema, um transtorno mental. Então ele tem que, através de perícia e tal, né, receber alta para poder voltar. Exatamente. É possível, né? Isso é totalmente possível e indicado, né? Doutor Lindomagno, uma pergunta aqui, queria que o senhor falasse, acho que é uma coisa moderna, né? O ouvinte está perguntando, leu também em algum local, ouviu na internet, o E-Social, é isso? É um projeto do governo federal que vai unificar o envio das informações pelo empregador em relação aos empregados. O senhor podia falar um pouquinho nesse projeto aqui do governo federal? Pois não, doutor Arruda. Esse projeto ele realmente é uma plataforma única que o governo federal está criando para reunir e integrar informações do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, da Receita Federal e da Caixa Econômica. Então a empresa, ela vai, em vez de passar informações para diferentes instituições, ela vai passar para essa plataforma única, e que é chamada de E-Social, e que deve entrar em vigor a partir de 2015. Qual
para nós, da saúde e segurança do trabalho, qual é o impacto que a gente percebe de imediato? É a questão da fiscalização eletrônica que vai passar a existir. Porque lá no gabinete, o auditor fiscal, ele vai ser capaz de ver alguma irregularidade da empresa e dar a chamada multa eletrônica, que já existe até um instrumento legal para isso, ele não vai precisar nem ir lá. Então, se o trabalhador foi admitido e ele não fez o exame de saúde ocupacional, o fiscal vai ver lá e poderá dar uma multa eletrônica sem precisar ir nem lá para a empresa. E hoje, né? Hoje o que vigora é exatamente essas fiscalizações em loco, né? Que são poucos fiscais, o efetivo é pequeno. De forma incompleta. Não tenho dúvida que deve ser um grande avanço, Mas, doutor Lindomagno, fale mais um pouquinho, nós estamos aqui chegando já no finalzinho da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das principais doenças profissionais, né? Tá entendendo? Hoje nas nossas indústrias aqui do estado do Ceará. As principais causas de afastamento, aqueles afastamentos superiores a 15 dias, né? Exato. Então, em primeiro lugar estão as lesões e os traumatismos, de um modo geral, né? Uma queda, um corte, uma contusão. Em segundo lugar entram, que também é epidêmica, a chamada Lerdort, são distúrbios ósseo-musculares, né, decorrentes por movimento repetitivo, por sobrecarga, né, por jornada de trabalho excessiva, por ritmo laboral excessivo, são fatores de difícil diagnóstico, né, o estabelecimento desse nexo. E, finalmente, os transtornos mentais, como eu citei anteriormente. Depois vem as doenças digestivas, depois as cardiovasculares, depois as neurológicas. São as principais doenças. Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. Lindomagno Pessoa Leite, agradecer, já falei, ao SESI. O senhor vai voltar aqui em outras oportunidades. Sempre que um profissional vem, fica esse compromisso de voltar em outras oportunidades. Quero agradecer aqui a audiência, obrigado pela audiência, continuem com a nossa programação, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil. Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.